Olá! A história do nosso cinema é marcada pelas chanchadas, pelo cinema novo e já tem um tempo pela retomada. Não é comum termos em cartaz filmes de gêneros como ação, suspense, filmes ditos mais comerciais. Nossas histórias são contadas por um caminho autoral. Eu vou fazer um filme com o Belmonte, que eu amo, que é um road movie, assim, é um cara que briga com a mulher no norte do Brasil e sai com um filho de 14 anos, eu tenho um filho de 14 anos, de trailer, eu já fiz uma viagem de trailer pela América do Sul. É a sua vida. É a minha vida. A indústria cresce e assim também crescem as possibilidades. A diversidade de gêneros vem surgindo por meio de diretores que já têm uma estrada, mas agora é hora de mostrar ao que vieram. Feche essa reunião em Brasília de qualquer forma até sexta-feira. O resto você pode deixar comigo. Não é um filme cabeça, é um filme de entretenimento, porém reflete tudo isso que a gente está vivendo hoje. São muitos os gêneros que fazem a cabeça dos espectadores. Pode ser ficção científica, com espaçonaves, alienígenas, invasão à Terra. E tem aqueles que adoram sangue, terror, monstros, zumbis. Existe esse mercado todo de cinema fantástico, de cinema de gênero, cinema independente, e que você é mais bem reconhecido lá fora do que no Brasil. Cada um com seu gosto. O importante é que os filmes estão sendo realizados e recebendo o apoio do público. Filmes para todos os gostos, na sua revista do cinema brasileiro. O longa Inversão, do diretor Edu Filistock, é o nosso mais novo thriller policial. No elenco, Gisele Etier, Rodrigo Brassolotto e Marisol Ribeiro. Um thriller com muita ação e surpresas. Você vai ficar de olhos arregalados e não vai desgrudar da poltrona. No dia seguinte, o negócio ia começar a ser prejudicado por outra realidade. Só que essa realidade não vem da periferia, não. Vem da classe média, falida. O Inversão surgiu a partir de um documentário que eu estava filmando sobre a imigração, a migração, sobre um território lá na Moca, no Paris. Lá eu consegui vários depoimentos interessantes de coisas que haviam acontecido e que a mídia não tinha dado atenção. Então a ideia foi tentar documentar todos eles acontecidos de uma forma ficcional, né? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Estou um pouco roubando, né, a frase do poeta para dizer o seguinte, que a gente hoje, nossa sociedade, a gente vive de uma tal forma, está tudo de ponta cabeça, está tudo de pernas para o ar e a gente não percebe. Parece que os problemas maiores da sociedade estão na periferia. Aliás, eles nascem lá na periferia. E é uma mentira. Os problemas maiores nascem aqui, na classe média. Eu sou da classe média. Então, a discussão é maior do que isso. Os conceitos estão tudo invertido. E isso que me motivou mais para contar essa história. Mas o filme Inversão, ele também é um pouco de entretenimento. E ele também é um drama psicológico, é um thriller. Deixa nas mãos da justiça, é melhor para você, agora vai. Ah, que justiça, meu Deus do céu. Eu represento a Juliana, que é uma delegada recém-formada. Ela está investigando um sequestro e ela tem dois capangas, que é o Rodrigo e o Vanderbilt Jr., que são mais velhos que ela e mais experientes. E eles são completamente corruptos e ela não, ela escolheu essa profissão para ter a oportunidade de fazer justiça com isso. E o conflito dela é que ela começa a perceber que ela começa a se ver encurralada, que não há muito jeito, e ela começa a se autopunir, ela começa a ficar reprimida, reprimida emocionalmente, sexualmente. Ela começa a não entender muito bem o porquê que ela escolheu essa profissão, começa a não fazer mais sentido. Esse é o drama da personagem. Eu preciso contar essa história de uma forma que o público queira ver, né? Então, a ideia de fazer o filme como se fosse um documentário, sem plano, contraplano, quebrando o eixo, foi exatamente por isso, para poder transferir uma realidade, entende? Que o documentário dá pra gente. A gente não tinha roteiro nas mãos, a gente sabia o contexto, mas não sabia muito bem as falas, a gente não sabia muitas vezes onde a câmera estava. Todos os diálogos eram descartados e a crônica visual que contava. Eu não sou a favor de uma preparação maior para esse filme, de atores. Eu prefiro
deixar no efeito surpresa. Então o ator, o elenco, a equipe técnica, enfim, todos tinham que estar integrados naquela mata. Mas a gente pode ver, sem dúvida nenhuma, nas expressões dos atores, o sofrimento, a angústia que a gente passou. E é isso que a gente precisava para o filme. Essa pegada marginal ajudou muito também na composição, porque fez a gente entrar nesse clima grotesco e violento. Isso tinha que ter sido melhor planejado. Ah, é? Então vamos fazer o quê? Na verdade, a Mila o que quer? Uma menina da classe média que quer ajudar o namorado, que era um ricão, que está perdendo dinheiro por ganância, por coisa. Ela teve uma ideia, ok, vamos sequestrar, entendeu? São pessoas que realmente não tem nada dentro, sabe? Vazias. Eu cresci muito, assim. O Edu, ele tinha totalmente noção do que ele está fazendo, totalmente noção do que ele queria dos personagens. E, ao mesmo tempo, ele me deu essa liberdade de colocar o que eu acredito dessa sociedade que a gente vive. Você vai ficar com esse capuz o tempo todo. Cego não guia! Ele estudou na Escola de Arte Dramática na USP, começou sua carreira no teatro, foi para a televisão e depois chegou ao cinema. Fez sucesso em filmes como Bicho de Sete Cabeças, Olga, entre vários outros. Hoje aqui no estúdio, um ator super requisitado, o querido Caco Ciocler. Caco, querido, seja muito bem-vindo aqui ao Revista. É um prazer, uma honra te entrevistar. Como é que o cinema entrou na tua vida, assim? A Maria Zilda diz ela que estava procurando um parceiro para o filme e sonhou com esse nome, Caco Ciocler, eu não sabia quem era. E ela é devota de Saint-Germain. E na semana que ela tinha sonhado comigo, uma pessoa me parou na rua e falou assim, você conhece Saint-Germain? Eu falei, não. Ela falou assim, leia sobre Saint-Germain. Uma semana depois ela me ligou e falou, olha, eu sou devota de Saint-Germain, sonhei com ela. Maria. Que loucura. Oxe. Você tem preferência por algum gênero? Tem alguma coisa que porque você já fez drama, você já fez Olga, você já fez comédia, né? Enfim, tem coisas assim que... O que te permeia, assim, essa escolha? Eu uso o teatro para desenvolver coisas que realmente... coisas de extrema intimidade e que me são muito caras. No cinema, eu não sei como é para você, assim, mas eu não recebo 15 roteiros por semana. Então, claro que eu escolho. Se eu recebo uma bomba, claro que eu não faço. Mas eu tenho uma tendência a fazer a maioria das coisas que... Fazer todos assim, as diferentes formas. Assim, porque o cinema, engraçado, eu descobri há pouco tempo assim, que eu uso o nosso trabalho para o meu crescimento e para o meu aprendizado. Isso não é uma coisa egoísta, porque eu acho que quanto mais eu uso para o meu desenvolvimento, melhor ator eu serei e melhor pessoa eu serei. E mais o trabalho vai ter eco, né? Então, assim, a maioria dos personagens que me chegam, eu encaro como um exercício. Que nem agora eu fiz o Família Vem de Tudo, né? Um cantor... Pois é, o Família Vem de Tudo é super comédia. Super, assim, né? É um cantor. E eu adorei essa coragem do Alain de me chamar, porque eu acho também que as escolhas no cinema, no Brasil, são muito... Qual é o seu tipo, né? Um pouco, assim, sabe? O Caco tem cara disso, né? Então vamos chamar ele para fazer isso. As pessoas arriscam um pouco. Como se não acreditassem no trabalho de transformação do ator. Né? Agora, sim, eu ainda não entendi qual é do cinema, na real, assim, eu acho... Olha, você fez tanto filme... Pois é, mas por isso que eu faço. É legal, cada um que fala assim, agora eu vou acertar, eu não gosto de nada que eu fiz, assim. Porque, é mesmo? É mesmo. Porque depende muito pouco da gente, né? Eu entendo muito pouco, assim, quer dizer, entendo pouco, eu acho a gente muito pouco dono do trabalho no cinema. É verdade. Né? Então, é uma aprendizagem, eu nunca tinha estudado isso, né? Então, eu uso o cinema para aprender. Para a realização de um filme épico ou de guerra, é necessário um período de pré-produção grande. Nessa fase, o elenco vai treinar lutas, montaria, aprender a manejar armas. Está sendo realizado o filme Senhores da Guerra, do diretor Tabajara Ruas. O roteiro é baseado no romance que leva o mesmo nome. Uma história com cenário e época dos últimos dias da Revolução de 1923, no Rio Grande do Sul. Eu vou abrir para vocês um pouquinho dos nossos ensaios. É uma história real da Guerra Civil de 1923 e 24, baseada num romance do José Antônio Severo, Os Senhores da Guerra.
E a história real é de dois irmãos, que um estava num lado e o outro no outro. Um era Chimango, o outro era Maragá. Um era adepto do Borges de Medeiros, do poder estabelecido, ditatorial há 25 anos, do Partido Republicano, e o outro era adepto do Partido Libertador, sob as ordens do Zeca Neto, que queria derrubar o Borges do poder. Nós pretendemos filmar do romance o lado mais profundo e original, que é o motivo por que os dois irmãos estão separados, um em cada lado. É um romance histórico, mas o filme vai ser menos histórico e mais emocional. O filme vai ser sobre esse enorme mistério que é por que um irmão era Chimango e o outro era Maragato. Meu personagem nos Senhores da Guerra é Dona Menina, um personagem fictício, não está no livro, mas foi criado pelo Tabajara Ruas para representar todas as viúvas da época da guerra no Rio Grande do Sul. Tem um dia específico no qual a gente tem 600 pessoas, que é o encontro do exército do Zeca Neto com o Honório Lemes, que daí é a nossa cena épica, a maior de todas, a nossa cena mais grandiosa, onde a gente tem 300 cavalos de um lado, 300 cavalos de outro, e eles vão fazer esse grande encontro dos exércitos. Assim. Ok, atenção, foi câmera, vai Rojão. A gente vai ter um ensaio ainda, que é um encontro dos cavalos da brigada com os cavalos do exército, os cavalos do elenco, para de forma que eles já tenham uma intimidade, digamos assim, equina. Não é todo mundo que tem a certa clareza de como se deve portar com uma arma na mão ou com uma espada na mão, sem que isso pode parecer, tipo, para quem é técnico ou realmente trabalha com isso, um brigadiano ou um cara do exército ou alguém que faça curso de tiro, vai ver, pá, esse cara nunca tocou numa arma. Não é lâmina, é estocar. E a gente se preocupou muito nisso, por isso que a gente está fazendo todas essas atividades, né? Cortou! Você sabe que filme é esse? Esses dois coelhos. Acho que esse filme é sensacional. Eu não vi ainda, mas o trailer... Você não viu? Não vi. Você não viu ainda? O trailer é incrível, né? Mas me conta um pouco desse filme, assim. Fiquei curiosa, assim. Esse filme é o Afonso Poyá é um... É um diretor novo, né? Assim, Não, ele é diretor de publicidade. Um novo gênio. no cinema, assim. Não, eu nunca tinha feito nada no cinema. E é um gênio, assim. Ele abriu essa produtora, acho que ele é de Curitiba, de alguma coisa assim, ficou... rico, veio para São Paulo, abriu uma produtora chamada Black Maria, que hoje em dia é uma das maiores produtoras. É um moleque, um gênio, assim. Entende tudo de efeito, de... E esses caras de publicidade, eles têm muita prática com imagem, né? Eles têm equipamento à disposição, eles sabem tudo que está acontecendo de novo, de soluções mais baratas, assim. Ele pagou o filme todo do bolso. E fez um filmaço, assim, escreveu o roteiro, fez um filme. E sobre o que é o filme? É um filme de suspense, de ação, mas que ele brinca com... Você nunca sabe quem é quem na história, que personagem que é do bem, que personagem que é do mal. Mas é um suspense, então vamos dizer que seria um gênero, se você tivesse que encaixar ele... Não, é um filme de ação e de suspense. Eu sei de um malote lotado de grana que tá indo de um lugar pro outro assim. O quê? Que neguinho marrento. Da muerte. Quando você vê cinema assim, o que te dá vontade de fazer? Você fala, pô, esse é um filme que eu queria fazer, assim. Você vai mais pra que lado, assim? Acho que são os personagens mais. Mais do que o gênero. Mais do que o gênero. Eu não ligo muito pro gênero. Isso é bom. Assim, não ligo no sentido assim, agora vou fazer uma comédia. Não é engraçado, eu fiz o Desmundo, era um épico, né? Histórico. Os filmes que eu mais gostei de fazer, talvez não por acaso, foram os que o diretor ou a diretora optaram por câmera na mão. Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, Quase Dois Irmãos.
Era quase um teatro filmado, sabe? Porque é difícil essa coisa da decupagem mesmo, né? Vamos fazer a fala tal. Aí faz o plano aberto, aí faz o fechado. É um trabalho mais matemático no cinema. Tem que ter uma concentração. Como é que você... É uma construção mais racional, eu sinto, assim, né? Eu gosto com essa experiência do Quase Dois Irmãos, do Bicho de Sete Cabeças, era uma coisa mais solta. Não acho que seja melhor ou pior, eu digo assim. Mas para você como ator é mais fácil. Pra mim eu me sinto mais confortável. Mais confortável de fazer. Você tem vontade de dirigir cinema? Assim, Tenho. Eu dirigi um curta-metragem, que é muito ruim. Não fala isso. E dirigi um curta de 1 minuto que ganhou o Festival do Minuto. Sabe esse Festival do Minuto? Sim, o Festival do Minuto. Você tem alguma coisa assim de cinema que você já escreveu, assim, tipo algum roteiro que você já pensou e falou, não, vou engavetar isso aqui? Eu queria fazer, acho que não tem no Brasil ainda, né? Um filme assim, é um gênero, não sei que gênero seria esse, mas é uma comédia absurda, meio farsesca. Isso era bom, tá faltando, né? Porque não fica só comédia de costumes ou uma comédia romântica, eu gosto coisa mais louca. Mais absurda, eu gosto. Muito bom. Querido, eu queria te dizer que, enfim, você é sempre muito bem-vindo aqui para tudo, para o teatro, para o cinema, para todos os trabalhos que você faz. Muito obrigado. Viu? Você não! Quando se fala em filmes de terror, não podemos deixar de citar o diretor Mujica Marins. Seu personagem Zé do Caixão fez história no Brasil e no mundo. O gênero não é comum no nosso cinema, mas sempre existem fãs para essas histórias com muito sangue e medo. Surge no mercado um novo realizador, o diretor Rodrigo Aragão. Especializado em maquiagem e técnicas em efeitos visuais, ele lança o longa de zumbis Mangue Negro. Ah, não. Ai, meu Deus. Eu sou técnico de efeitos especiais e sou diretor de filmes de terror independente brasileiro. Eu comecei a me envolver com o universo dos efeitos especiais ainda na minha infância. Porque meu pai era mágico e ele fazia alguns truques e eu ali com 5, 6 anos já ajudava ele em alguma coisa. Meu pai também era dono de cinema. Então acho que eu cresci nesse universo de magia e cinema. Para uma criança que mora em uma aldeia de pescadores em Guarapari, no interior do Espírito Santo, sonhar em fazer cinema é algo impossível. Então comecei a trabalhar muito com teatro. E foi com trabalho em teatro que eu consegui comprar a minha primeira filmadora em 96. E eu só consegui realmente terminar um curta-metragem e lançar em 2005. Com uma ótima repercussão desse curta, eu tomei coragem para embarcar no meu primeiro longa, que se chama Mangue Negro, que foram 3 anos de produção. O Mangue Negro começou a ser feito no fundo do quintal da minha casa, com meus amigos, em regime de mutirão. Então, de 2005 a 2008, eu me dediquei totalmente a criar os primeiros zumbis brasileiros que saíam da lama do mangue. São basicamente feitos de gelatina, às vezes a gente usa massa de trigo e pro público aquilo é real, né? Muita gente fica chocada demais. Eu acho extremamente divertido e eu faço terror porque eu acho muito prazeroso, assim. O Mangue Negro ele foi lançado em outubro de 2008 e teve uma repercussão fantástica. Ele foi lançado no Fantaspoa, nós ganhamos alguns prêmios internacionais. Fizemos todo o circuito de Festival de Cinema Fantástico da América Latina. O filme foi vendido para a Europa, ele foi lançado antes na Alemanha do que no Brasil. O Mangue Negro é um sonho de tentar fazer um cinema
de baixo orçamento, legitimamente brasileiro, autossustentável no Brasil. Eu acho que fazer cinema de gênero no Brasil é uma coisa muito difícil, assim. A gente ainda não tem um mercado formado, né? Mas eu acho que está crescendo, o número de festivais está aumentando. Assim como todo ano aparecem novos diretores fazendo curta-metragens de terror e longas de terror. Então acho que a gente passou décadas sem se produzir nada de terror e agora o movimento está crescendo. O terror não é o cinema de primeira linha. Ele sempre vai ser um cinema de nicho. Ele tem um determinado público. Mas esse público, ele é um público que é menor, mas ele é um público fiel. Não só fiel, ele é um público apaixonado e militante. Com a boa repercussão do Mangue Negro, nós resolvemos começar uma empreitada maior, chamado A Noite do Chupacabras. Nós terminamos as filmagens em dezembro de 2010 e atualmente estamos no processo de edição do filme. Ele tem que ter um time muito bom, muito parecido com a comédia, o time tem que ser perfeito. Você normalmente conta histórias absurdas e as pessoas têm que acreditar, ou seja, ninguém finge que gostou de um filme de terror, finge que sentiu medo ou leva um susto por educação. Ou a pessoa gosta muito ou não gosta. Então o terror ele é incisivo, ele é direto. E um país que, fora o Zé do Caixão, que é um fenômeno à parte do qual nós todos somos grandes admiradores, passamos décadas sem fazer absolutamente nada em terror. Eu, como fã de terror, faço meus filmes para fãs de terror. Então uma coisa bacana é que quem vê os meus filmes ou gosta muito ou odeia. E se você não gosta de terror, é melhor não ver, porque você não vai gostar. Você acordou. Que bom. É difícil ter alguém para conversar. Os filmes de ficção científica até parecem coisa de outro mundo. Todos aqueles efeitos especiais, as computações gráficas, tudo para acreditar que pode ser verdade. Estamos acostumados a ver esse gênero de filme praticamente só produzidos pela indústria americana. Mas hoje o Brasil também está começando a realizar ficção científica. É o caso de Contatos Imediatos de Último Grau, do diretor Ademir de Paula, um pernambucano que encontrou uma forma criativa e barata de filmar. Quando a pessoa assiste um programa desse, uma novela, um filme, ela vai em cima do profissional que trabalhou. Então ela diz, o Brasil não tem profissionais para fazer esse trabalho. E eu falo para vocês, gente, tem muitos. Diariamente eu conheço várias pessoas que fazem trabalhos belíssimos. Apenas eles não têm a ousadia de querer colocar para fora. Muitos brasileiros não querem aceitar ainda o fato de que o Brasil pode fazer ficção científica. O filme ele trabalha em cima de uma notícia que foi divulgada há algum tempo pela internet, de que 3 objetos foram detectados pela NASA de 322 quilômetros de comprimento. Esses objetos estavam em direção à Terra e chegariam agora, em 2011. Eu usei esse foco dessa notícia como tema principal do filme. Então o filme aguarda uma invasão que acontecerá no dia 11 de setembro de 2011. Praticamente 10 anos depois do atentado às Torres Gêmeas. Essas pessoas que voltam, eu não sei se são as mesmas pessoas de antes. Então, você também não confie. Olhe agora aí. Olhe do seu lado. Descobriu que filme é esse? Na direção, Roberto Carminati. No elenco, Thiago Lacerda, Milton Gonçalves, Ângela Vieira e Gracindo Júnior. Segurança Nacional, A Ameaça. É um filme de ação todo realizado no Brasil. É a história de um agente super secreto do governo brasileiro e a sua luta contra traficantes de drogas.
O país sofre uma série de ataques contra as principais cidades e seus recursos naturais. O primeiro alvo é a Amazônia. O programa de hoje termina aqui. Deixo vocês com cenas marcantes das nossas comédias românticas. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau. Fazer xixi.